A conversa com o Murilo, que veio do Capão pra gente bater esse papo, e eu nem acredito que deu certo. Porque tá um trânsito aqui em São Paulo, nossa senhora. Mas eu consegui chegar, ainda Pois bem, porque é. chove, São Paulo para, né? Todo mundo sabe. Fala do seu trabalho, Murilo. Bom, que eu tô apaixonada. Eu sou Murilo Zies, eu sou um rapper do extremo sul da zona sul de São Paulo, Capão Redondo, ali nas regiões do Capão Redondo. E em 2017 eu lancei meu primeiro EP solo no Recinto. E agora eu trabalho com o Quebrada Queer, que é um coletivo de rap de bichas, de pessoas LGBTs, fazendo rap. Mas você tá com o seu trabalho solo e o coletivo? A gente, como é que tá? A gente agora tá dando prioridade pro coletivo. Por quê, Murilo? Porque foi o que fez acontecer, sabe? Porque todos nós já tínhamos trabalhos solos e tudo mais, e a gente tava na luta e tudo mais. Só que a visibilidade pra todos veio com o Quebrada Queer, porque foi um boom, assim, né? Da noite pro dia mudou tudo, assim, chegou várias propostas, entrevistas e tudo mais. Então a gente tá se dedicando somente ao Quebrada. O Murilo, vocês estão vivendo da música? Agora sim. Ai, amém. Meus parabéns. Tô muito feliz, de verdade. É um sonho, né? Todos os dias a gente acorda com uma notícia diferente, uma notícia boa, e todos os dias é uma satisfação, é uma realização, então eu tô muito feliz, de verdade. Você já trabalhou fazendo o quê, Murilo? Eu só tive um emprego, porque eu entrei nesse emprego com 17 anos e fiquei lá até o momento de eu gravar meu EP, que foi quando eu já não tava mais aguentando a vida de, tipo... Porque eu não sei, eu acho que eu sempre quis ser artista, então teve uma hora que quando a gente começa a fazer, eu tava trabalhando nesse emprego e tava fazendo shows já, aí eu falei, eu não tinha mais vontade de acordar e ir pra lá, sabe? Eu entrei como empacotador num supermercado e fui subindo de cargo, fui operador de caixa e saí de lá como cartazista, que era o que faz toda a merchandising, toda a comunicação, sabe? Nas placas, preço... Faz mesmo, pega na... Tudo manual. É o que? Uma caneta? Isso, é bem artesanal mesmo. É uma placa de plástico, caneta, e a gente tinha que escrever todos os preços, ofertas, e aí depois apagava tudo com álcool, todos os dias essa rotina. Você estudou até onde? Eu tenho um ensino médio completo. Aí foi bem nessa de quando eu tava fazendo o meu EP, e aí eu tava com a ideia de fazer faculdade. Eu tinha muita confusão do que eu faria, porque a música já estava muito presente também, e eu queria fazer a música, sabe? Você queria faculdade do quê, Murilo? Eu acabei decidindo fazer publicidade, mas eu fui até na trave, assim. Quando chegou no dia de fazer a matrícula, eu falei, eu não vou. Falei, mãe, desculpa, não vai rolar, eu tô fazendo show já e eu tenho certeza que vai dar certo, então... Então, era uma pressão da sua... Porque assim, tem família que quer ver o filho com o diploma da faculdade. Não é nem questão de faculdade, é questão de ser artista, sabe? Quando você... Que era um problema? Não que é um problema, é uma insegurança. Porque quando você é pobre, você não tem muito direito de sonhar, sabe? Você ser artista da periferia é uma audácia, assim. Pro sistema. Afronta. É uma afronta você viver disso, sabe? E, tipo, minha mãe se preocupava muito se eu ia ter... porque trabalhando eu tenho certeza que eu vou ter um salário no final do mês. Sendo artista. Sendo artista é tudo... Você vive com a sua mãe? Minha mãe e 2 irmãos mais novos. Sua mãe faz o quê? Minha mãe agora está trabalhando de babá, mas ela é cozinheira. Agora ela está trabalhando de babá. E pai? Eu conheci o meu pai quando eu tinha 12 anos, porque eu fui atrás. Aí a gente não teve muita relação, assim, foi só pra conhecer, e ele faleceu quando eu tinha 14, então foi um intervalo, assim, rápido de conhecer ele morrer, e aí nunca tive essa falta de figura paterna, assim, nunca senti essa falta de figura paterna, porque minha mãe fez bem os 2 papéis, sabe? Eu não sentia falta de um pai. Eu quis conhecer, quis saber quem era, pelo fato da curiosidade mesmo, conheci toda a minha família paterna e... Foi um diferencial na minha vida, eu fiquei muito próximo deles, mas pai mesmo... Por que foi um diferencial na sua vida? Porque eu tenho vários primos, eu tenho uma família grande, entendeu? Tanto materna quanto paterna. E na minha família paterna tem muitos primos meninos. E aí a gente ficou muito amigo. Inclusive, meus primos da minha família paterna, eu tenho 2 primos que são irmãos, e eles que praticamente me colocaram no rap, sabe? Eles faziam... Foi aí que eu tive o start do rap, sabe? Porque eles também são MCs e eles já cantavam, gravavam, chegaram a gravar umas faixas no estúdio. Né? Hoje ela tá muito louca, ela né? tá muito a fim de participar.
Mas aí, fala. Então, eles eram... Eles que te levaram pro rap. Porque eles também são MCs, eles tinham algumas faixas gravadas já também em estúdio, inclusive. E eles participavam muito de batalhas, freestyle. Tão legal, batalha. Muito legal, mas eu não Murilo. tenho um raciocínio rápido pra isso. Jura? Eu ia só pra assistir, mas meu raciocínio é meio 3G, sabe? Aí eu não conseguia acompanhar pra ficar pensando. E aí eu ia ver eles e eu vi eles no palco, assim... Você teve medo de entrar no rap? Muito. Eu não Pelo me via no machismo. rap, até eu gostava muito, me identificava com muita coisa. Você gostava de ouvir o quê? Olha, na minha... Opa. Ela tá afim de ser sua amiga, Murilo, entendeu? Ah, Alvo, a gente já é amigo, É. pode acreditar. Então, na minha infância, eu sempre fui muito musical, então... sempre quando tinha almoços na casa da minha avó, minha mãe levava a gente, eu comandava meus primos todos, isso da minha família materna. Eu comandava meus primos todos a fazer apresentações, cantar, e eu gostava de música pop, né? Na época, não tinha muito contato com o rap. Então, essas músicas pop infantis, assim, do momento, eu tava sempre RBD, essas coisas. Tá. Ruge. E aí a gente cantava, apresentava, dançava pros parentes todos, assim. Mas eu lembro nessa época que meu tio ouvia muito Racionais, mas eu não entendia nada que estava sendo falado. Eu tinha até um pouco de medo. Achava meio sombrio, Da assim, batida, sabe? né? Porque eles têm uma batida que toca muito no coração da gente. Sim, eu ficava né, com Murilo? medo, eu não entendia e eu ficava meio recuado, assim. Mas aí quando eu conheci meus primos paternos e eu vi essa outra a parte do artista mesmo, sabe? Fazendo show, subindo no palco, pegando o microfone e tal, cantando. As letras. Aí eu falei, é rap. Aí eu comecei a conhecer outros artistas também, inclusive numa dessas batalhas era o Rashid que apresentou. E aí eu já tava ouvindo bastante o trampo dele, e aí eu fui mais fundo ainda. Eu fui ouvi a mixtape. Eu lembro que teve uma época que não saía mais no meu celular. Sozinho. O quê? Você ouvia tudo isso, você curtia isso sozinho. Eu não falava pra ninguém Por quê? que eu também podia fazer. Porque também tinha todo o conflito da sexualidade, né? E, tipo, não tinha referência, não tinha quem você olhar. É óbvio que também tem um discurso de negro, periférico, que os outros MCs falam. E eu me sentia representado, mas o que mais tocava numa pessoa LGBT nessa fase, eu acho que é a sexualidade. Sim. Você tá com que idade hoje? Eu tô com 23. Tá. E nessa fase você tava com que idade? Era uns 16, 17. Nossa, garotinho. Também nem faz tanto tempo, né, se for ver. Não, mas é porque às vezes a gente amadurece muito. O tempo cronológico às vezes não tem muito sentido na vida, né, Murilo? Né? E foi justamente assim que aconteceu comigo. Mas então, nessa fase eu gostava do rap, eu sabia que eu podia fazer, mas eu não tinha coragem nem de falar que eu podia fazer. Principalmente pros meus primos. Que eu não era assumido, ninguém sabia. Alguns amigos muito próximos, mas de se contar nos dedos, assim, sabiam da minha sexualidade. Certa vez, eu já tava consumindo muito rap, indo nos shows, e aí tinha a Carol Conká, que era toda colorida, autêntica. E eu já me Você fazia uma identificava. linha? Você fazia uma linha? Ai, é que eu tinha medo, sabe, das pessoas descobrirem, então... Sim. Sei lá, eu acho que a minha maior preocupação era a minha mãe. Então eu tinha medo de chegar na minha mãe, com certeza chegou, tipo, de alguém falar, de alguém comentar. Mas eu tinha medo das pessoas descobrirem, então eu meio que... Ficava muitas na sua. vezes tinha que me recuar, assim, sabe? Tinha que fingir. Pra se defender, né? Sim, porque medo é tenso, né? Oh. Te isola, te domina. Então, nessa época, eu já tava consumindo muito rap, já tinha a Carol Conká toda colorida, e eu achei incrível todo aquele cenário que ela trazia. Mas ainda assim, não era uma pessoa LGBT, não era um gay, não era um cara, não era um homem gay. Não era uma referência que você buscava, eu imagino. Exatamente. Não me via ainda, sabe? E aí, certa vez trabalhando, eu tinha acabado de almoçar. Aí eu fui pra salinha de descanso que tinha lá na minha empresa. E eu tava passando um jornal, tinha uma matéria sobre música no jornal, e aí começaram a falar de um MC gay. Eu tava quase dormindo, morrendo de sono depois do almoço, sabe? Aí falaram, o rapper gay, Rico da Laçã. Oi? O quê? Foi o quê, sabe? Tipo, falei, como assim? E ele já tinha um trabalho bombando na internet, mas não tinha chegado a mim ainda. E depois dessa entrevista eu fui pesquisar, eu virei fã, e aí eu entendi que eu poderia fazer também, sabe? Foi aí que eu falei, não, eu vou ter que fazer. E foi exatamente tudo por instinto. Eu falei, eu já tô com essa música aqui escrita, o que eu vou fazer pra gravar? E aí eu comecei a pesquisar, tinha uma menina no meu Facebook que ela fazia rap também.
Na verdade, ela não fazia rap, ela tinha acabado de lançar um rap, tipo, eu não sabia que ela era MC. E ela colocou todos os detalhes, onde ela tinha gravado e tudo mais. Aí eu falei pra ela, onde é que você gravou essa música, como é que foi? Facebook. Eu não conhecia ela pessoalmente também, foi tudo virtual. E ela passou o contato do produtor, eu entrei em contato com ele, ainda assim não era assumido, ninguém sabia de nada. Alguns amigos de se contar nos dedos. Tô sempre com medo, né, Murilo? Medo, mas é uma coisa que instinto, fica... sabe? Porque era o que eu sempre quis. Aí eu falei, eu vou, mas morrendo de medo, porque, tipo, a imagem que eu ainda tinha né, que o rap é extremamente machista e que as pessoas vão ouvir o que eu tinha pra falar e falar, não vai acontecer. Esse não, né? Não vai rolar, sai daqui, você é louco, sabe? Já ouviu isso? Não, porque meu trabalho chegou com bastante certeza do que eu tava fazendo. Eu não cheguei inseguro em lugar nenhum, sabe, com a minha música. Eu já cheguei com o meu EP, pronto. Mas ainda assim, por exemplo, na primeira vez que eu fui gravar, a primeira música que eu gravei, que foi Saudação, eu me limitei muito na escrita. Eu não falei nada sobre a minha sexualidade. Foi só uma música mesmo, falando de uma mensagem positiva e tudo mais. Só que eu não falava sobre a minha sexualidade. Que é o que eu falo agora em todas as outras, eu coloco isso. Porque nossa, seu trabalho tá maravilhoso, Murilo. Vem natural, muito obrigado. Tá maravilhoso, maravilhoso, em todos os sentidos. Ai, que bom, mano, eu fico muito feliz. E aí eu fui pra esse estúdio no instinto, sem saber de nada, eu não tinha nada em mente sobre como que era uma gravação. Eu nunca tinha entrado num estúdio, nem pegado no microfone de captação. Murilo. Eu não sabia de nada. E aí eu cheguei lá, o meu produtor, que produziu o meu EP, o Base MC, ele é grandão, trança raiz, grandão, a voz dele é bem grave. Aí eu falei, meu Deus, se eu contar pra esse cara o que eu quero falar, nossa, não vai rolar. Fiquei bem na minha, aí ele me explicou muito, ele é incrível, muito respeitoso e tudo mais. Só que até eu ter essa informação, né, foi bem difícil. É porque às vezes a imagem diz muito, né? Sim, infelizmente, a gente acaba indo pela imagem. Mas é o que acontece. Exatamente. E aí, ele me explicou muita coisa que eu nem tinha ideia, inclusive de nome artístico. Te deu uma aula. Praticamente, antes de eu entrar no estúdio. E aí a gente produziu o beat, entrei na cabine pra gravar, fiz Saudação. Mas ele não sabia de nada também, eu não falei nada. O que é Saudação? Foi a minha primeira track. Saudação, eu vim pra ficar, agora cheguei. Na ação, vou tentar viver a minha lei. Sem confusão, seguindo os passos que determinei. Não tô sozinha. Minha bang bang tipo Jessie J. Maravilhosa, é maravilhosa. E eu não falo muito, mas eu falo isso até. Que eu ia falar, né? Agora você tá falando tudo. Eu não sou explícito, mas eu acho que eu falei. Você falou tudo. Passei a mensagem, exatamente. E aí ele gravou, me ensinou um monte de coisa, me deu um monte de toques. E nessa que eu gravei Saudação, fui pra casa feliz da vida com uma música no meu celular, pronto pra mostrar pra todo mundo. Eu não tinha nem noção de nome artístico, ele que me falou também, inclusive. E soltei Saudação e foi muito legal, porque ninguém sabia que o Murilo fazia rap. E aí eu falei, eu não vou falar pra ninguém, só quando eu tiver com a música aqui gravadinha mostrar, pra ninguém me derrubar, assim, falar, não, como assim? Você não vai saber fazer isso. Murilo, então você foi muito na sua, né? Calculista, né? Muito na sua, e muito forte. Mas por medo também. Muito forte. E aí eu soltei Saudação e muitas pessoas incríveis começaram a aparecer até pra mim, sabe? Tipo, inclusive o Guigo, que é do Quebrada Queer hoje também. Vocês fazem uma parceria muito legal. Ele me deu uma aula também de vida. O Guigo também o Guigo já era mais consolidado, assim, como artista, já tinha o trabalho dele praticamente engatilhado e já fazia shows. E aí a gente ficou... Ele é da sua região, não? Não, ele é de Guarulhos. Tá, Duas outro pontas. lado. É. Olha só como o rap une as pessoas, né? A música, no caso. E aí a gente ficou muito amigo, gravamos uma música junto, a gente tentou pra compor, a gente gravou uma música junto pro EP dele. Já nessa proposta de dizer questões que são importantes então, pra aí vocês. eu comecei a ter essa noção de que eu não posso ficar me limitando. Eu vou ter Por que não pode? Como que eu vou ser um artista e falar tudo que eu quero falar não falando? Sabe? Como que as pessoas vão entender se eu ficar toda hora sendo... colocando enigmas? Não... Então, o seu trabalho pra você é uma missão. Exatamente. É uma missão de vida. Justamente porque pra mim não teve referência e agora eu sou uma. Então, você tem noção disso? Às vezes eu nem acredito. Você Toda vez que eu coloco a noção? cabecinha no travesseiro eu fico pensando, meu Deus, tá sendo diferente pra outra pessoa agora, graças ao meu esforço, sabe? Mas ser referência também traz algumas responsabilidades muito sérias pra vida toda, né, E Murilo? agora eu tô vendo isso também. O que você já sentiu? Porque a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, como age, sabe? Porque acaba que a gente fica
a gente não pode errar. Mas a gente erra o tempo todo, entendeu? Não sei se não pode errar, mas você tem que ter uma responsabilidade, né? As pessoas não querem ver a gente errando, no caso. Eu não tinha experiência nenhuma de palco nessa época, nunca tinha feito show, não tinha feito nada. E Saudação já começou a me empurrar pra essas coisas. E sua mãe? Você acredita que ela nem... Quando eu falei que eu gravei uma música, ela falou, ai, tá bom, você vai trabalhar amanhã? Saudação foi assim, porque eu acho que ela não... Mãe! Eu cantava desde pequenininho, sabe? Tipo, ficava cantando com os meus primos e tudo mais, fazia showzinho. Então minha mãe já sabia que uma hora ou outra eu ia meter esse louco. Pra ela você sempre cantou, né? Continua cantando. Ela só não esperava eu acho que ela não esperava que isso ia realmente funcionar um dia. Ela já caiu a ficha dela? Agora sim, tanto que hoje eu estou aqui com você, ela é sua fã. Aí ela falou, não, é mentira, é ela mesma. Eu falei, mãe, não tem uma cover. Ela não conseguiu sair do serviço. Hoje, a gente vai fazer um videozinho pra ela. Ai, por favor, segunda-feira é bem puxado assim pra ela, então não teve como. Mas ela queria muito ter vindo. E aí ela tá tendo essa noção agora da proporção que tá tomando depois do Quebrada Queer, que chegou até ela sem eu ter que mostrar, entendeu? Jura? Uhum. Ela tava no salão de cabeleireiro, e aí uma pessoa que tava lá, um rapaz que tava lá, falou de mim pra ela, falou que adorou e tal, aí ela falou, meu Deus. E como surgiu a ideia de fazer Quebrada Queer? O Quebrada Queer, eu já tinha conhecido o Guigo, já tinha feito músicas com ele, e a gente tava sempre nessa de tentar fazer uma cypher, porque existem milhares de cyphers, e nunca teve, assim, nunca deu certo de ter uma cypher gay ou de LGBT. Cypher é quando vários MCs se juntam pra fazer uma música que não necessariamente precisa ter um refrão, sabe? Linhas diretas, assim, sabe? Diferente das outras construções de músicas. Cada um com o seu recado. E no final tudo orna, sabe? Isso. Existem inúmeras, mas... é porque também não tem muitos artistas gays em evidência, então logicamente isso vai reverter de não ter uma cypher gay. Tá. E a gente queria muito fazer, porque a gente sabia que tinha muito, só que a gente não se unia pra isso. A gente tentou fazer várias vezes antes, outros elencos e tal, eu sempre tava tentando me envolver pra fazer, eu quero participar, quero ser a primeira, eu quero estar. Nunca dava certo. E aí eu falei, eu tomei a frente, falei, eu vou tentar fazer isso acontecer. Isso. Se não for também agora, eu também nem tento mais. E nessa do meu EP ter saído já, aí já tinha passado um bom tempo, né? Meu EP saiu, eu tava com mais experiência e tudo mais. Eu conheci o Harley. O Harley, eu inclusive trabalhei também no EP dele, a gente fez uma música juntos. O Lucas eu tinha visto em algum show, ele participando de um outro artista. Você que foi montando o elenco. Eu comecei a conversar isso com o Harley, e aí nós dois juntos fomos tentando levantar os nomes, assim. Tá. E aí o Harley pensou em alguns nomes, eu lembrei de outras pessoas, o Lucas, por exemplo, que eu tinha visto num show. Chamei o Lucas e nessa mesma semana o Cello, que também é do Quebrado, na mesma semana ele me mandou mensagem falando, seria muito legal se a gente conseguisse fazer uma cypher, né? Olha a coincidência. Aí eu falei, Cello, eu acabei de falar isso com o Harley, a gente tá inclusive pensando nos nomes, então vamos fazer, você tá dentro também, vamos fazer. E nessa formou eu, o Lucas, Harley e Cello. 4 pessoas. Aí a gente pensou, tem que ter mais alguém, né? Pra fechar as 5 estrelas, as 5 pontas de uma estrela. Ruge sendo referência sempre. E aí o Guigo tava muito atolado de coisas. Ele tava fazendo a segunda parte do EP dele na época. Eu sinto que eu devo muito a ele. Com ele. Porque eu aprendi muita coisa com ele. Falei, vou chamar o Guigo e vamos ver o que vai dar. Aí ele ficou meio assim no começo, justamente por nunca ter dado certo. Mas eu falei, bicha, vai dar certo dessa vez, vamos focar aqui dessa vez, tô sentindo. E aí a gente teve o V-Box que quis fortalecer com o beat. Aí marcamos uma reunião, ele criou o beat pra gente e a gente já começou a escrever. Ninguém falou sobre nada, do que seria, do que a gente vai falar nessa Cada música. Um trabalhando no seu. E a gente ficou uns 4, 5 meses tratando tudo por WhatsApp. Os meninos, alguns eu era o único que conhecia todos, mas eles nem, não se conheciam. O Cello não conhecia o Lucas. E a sintonia de vocês, pelo menos no clipe, é maravilhosa. É incrível, né? Eu acho que era pra ser, incrível. né? Vida cinzenta seguida de um longo inverno, muito bem preenchida somente com amor materno, entrando em paz com todos meus sentimentos internos. Desfio de alguns crentes que dizem que eu vou pro inferno. É que um leão por dia me fez um guerreiro. Não tô disposto a me calar pra agradar terceiros, por existências que estavam trancadas em cativeiro.
Herança disso tudo é paz, eu sou herdeiro. Subestimado desde meu primeiro verso. Eles disfarçam bem, são tipo lobo em pele de cordeiro. Mas tô atento pro opressor, eu não disperso. Nas rimas inseticida, preconceito deles formigueiro. MCs de verdade não desejam sociedade sem diversidade. Recupere o seu bom senso, repense bem nos fundamentos sendo verdadeiro. Vai ter bicha no rap sim, eu nem sou pioneiro. A primeira vez que nós nos juntamos mesmo foi já pra fazer, já tinha Quebrada Queer vai rolar, já tinha gravado a música. Já tinha gravado a música, não, nós já tínhamos escrito a música, a letra. O nome é maravilhoso, Quebrada Queer. Já tínhamos o beat, já tinha tudo encaminhado, só era gravar. Mas antes disso a gente precisou fazer um ensaio de fotos, né? Pra mostrar a imagem dos artistas. Então, isso tudo, o ensaio de fotos, o clipe, tal. Vocês e os amigos e os... Nós indo atrás. A gente já tinha essa experiência de correr atrás das coisas pelos nossos trampos, né? Porque... Pago ou você permuta? Como é que vocês viabilizam isso, Murilo? Eu gosto de falar que fortalecimento. Boa. Todo mundo chegou fortalecendo, a gente não teve que pagar quase nada. Fortalecimento. Fortalecimento de artistas também que sabiam da importância que era aquilo. E como que o trabalho de vocês tem sido recebido por essa galera clássica do rap? Esse universo... Nem tudo são flores. Ainda mais quando a gente fala de pessoas que não são LGBTs, que não têm a vivência e não sabem do que a gente tá falando, estão descobrindo agora, sabe? Uhum. Então, o clipe saiu pelo canal Rapbox, que é um canal de rap, talvez o maior, assim, do Brasil. E majoritariamente masculino, porque o rap é masculino. E com as meninas, Murilo, como é que é? Porque eu vejo meninas maravilhosas. Todas as oportunidades que a gente teve, praticamente foi porque uma mulher, nos deu. Eita, palmas pra elas. Isso é muito real. Olha. Porque elas que fizeram a gente chegar em muitos lugares, assim. Que legal. Convite de participação de show, vai nesse estúdio, tanto que o Base MC, como eu te disse, foi uma mina que eu vi fazendo. E eu fui conversar com ela foi incrível comigo, passou todas as coordenadas, sabe? Uhum. Sempre é uma mulher que faz com que a gente chegue em algum lugar. Isso é incrível. Eu já tenho absoluta certeza pra poder falar isso, porque até agora tem sido assim. Que legal, Murilo. Então... Onde vocês querem chegar? Você tem assim... Eu não sei, assim. Eu pretendo fazer com que a minha mensagem se espalhe cada vez mais. Agora, eu quero viver disso sem ter que passar perrengue, sabe? Muito legal que eu te perguntei. A primeira coisa que você falou, você poderia ter dito: eu quero viver disso, eu quero ter uma casa. Não, você falou da sua mensagem. Eu acho que isso é muito importante, justamente muito porque legal. Eu fui carente disso, sabe? Eu não tinha quem ver. Então agora que eu sou uma pessoa que tá mostrando isso, eu tenho essa noção da importância que é eu passar essa mensagem, entendeu? E claro, viver disso, com dignidade. E a gente precisa viver, né? Conforto, que sua mãe possa trabalhar um pouco menos. Exatamente, né? Aposentar minha mãe mais cedo, quem sabe. É um foco também. Que a prosperidade financeira, não estou falando de ganância, mas também é desejável, né, Murilo? A gente poder ser reconhecido pelo trabalho. Conforto, que traga pelo menos conforto. Rapaz, é bem o que cê faz. Eles estão duvidando que a gente é capaz. Não me intimida mais, essa pose de machão. Em cada verso progresso, cê fica no chão. O bonde é peso, as minimona é fechação. Não sai ileso, já disse que não passarão. A gente é resistência, banhada em celebração. Esquece o suicida, foca só no esquadrão. Até que o papo aqui tá bom, preciso retocar o batom. Alguém tem que trabalhar, né, não? Parece que o momento é bom pra dar um nome groove, Gig Murilo. Então let's go, só pra quem duvidou. Se as bichas tão com Mike, tio é só pou, pou. Se as minas tão com Mike, tio é só pou, pou. Se as manas tão com Mike, tio é só pou, pou, pou. Então let's go, só pra quem duvidou. Se as bichas tão com Mike, tio é só pou, pou. Se as minas tão com Mike, tio é só pou, pou. Se as manas tão com Mike, tio é só pou, pou, pou. Vida pessoal, você se importa de falar? Você quer casar, ter filho, você tá solteiro? Eu estou... Me senti agora um pouco Jimenez, né? Olha, Regina, eu nunca pensei em nada disso, de casar, nunca, ter filhos. Nunca. Eu tive alguns namorados até aqui que não deu muito certo, assim, mas foram longos tempos, assim, de namoro. E seus relacionamentos duram, então? Duram, eu só tive 2 namorados. E os 2 foram bem duradouros. E os 2 falavam sobre isso de morar junto e tudo mais. Aí eu já pensava, isso não vai durar muito tempo, porque eu não tenho essa ideia. Então até onde a gente vai conseguir levar, sabe? Uhum. Mas eu comecei a namorar. De novo. Tá namorando? Estou namorando. Ai, que gostoso, desde ontem. Desde ontem. O pedido aconteceu ontem, mas... eu tô apaixonadinho, então... Ai, que gostoso. É legal essa fase, né? O começo é a melhor parte.
Quem pediu quem namoro? Eu pedi. Tá. É porque eu gosto de ter atitude. Tá. Se não tiver atitude, é isso. E você estava há quanto tempo, assim? Tinha 1 mês e meio já se conhecendo, 2 meses. E por que você achou que era hora de virar namoro? Porque a primeira vez que eu fiquei eu engatei um namoro no outro. Meus 2 primeiros namoros foram engatados um no outro. Tá. E depois desse segundo término, foi a primeira vez que eu tive uma pausa, assim, maior, solteiro. E eu conheci outras pessoas e tudo mais. E dessas pessoas que eu conheci, eu não me apeguei a ninguém. E dessa vez eu me apeguei. Aí eu falei, então... Acho que vale a pena dividir um pouco da minha vida com ele. E eu sou canceriano, sou um pouco carente. Tá. Eu falei, vamos resolver essa parada logo, tem tanta coisa pra resolver, isso aqui eu já resolvi, então, sabe? Sim. E aí depois, e agora, tipo, eu tô feliz, assim, vamos ver como é que vai ser, porque agora é outra realidade também na minha vida, no meu relacionamento, né? Porque muitas pessoas me conhecem agora, minha imagem é exposta, então... Tem esse ponto de vista pra lidar. Acaba respingando na vida pessoal, né? Sim, as pessoas querem saber. Eu cheguei a postar uma fotinha com ele, eu não marquei ele, aí as pessoas perguntaram qual é a arroba do boy. Não, então. Não vou marcar ele, Tem gente. uma outra história, né, paralela a isso Sim, tudo. então, mas aí eu tenho que aprender a lidar, porque é o que eu quis, então não tô reclamando de nada. Sim. É isso mesmo que tem que ser, pode vir mais, tá ótimo. Muito grata de você ter vindo aqui, maior prazer em te conhecer pessoalmente, porque eu sou sua fã. Eu sou seu fã, meu Deus do céu. Dormi ontem ouvindo Murilo, gente, não tô acreditando. Juro por Deus. Eu mandava mensagem pro Rodrigo, eu tô apaixonado por ele. Que trabalho maravilhoso. Eu vou guardar esse trechinho, assim, colocar como na minha tela do meu celular. Tomara que dê pra ir com áudio também. Obrigada por ter vindo, Obrigado, de verdade. De verdade mesmo. Quero ir no próximo show. Por favor, vai ser uma honra. Inclusive, a gente tá com um show grande agora pra lançamento do Quebrada Queer. Vai ser muito legal ter você lá, de verdade. Vou mesmo. Muito bom. E como que a gente te acha, Murilo? Todas as minhas redes, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, todas as plataformas, tá tudo Murilo Zies. Murilo com 2 L's, Murilo com 2 L's. E Zies é Z-Y-E-S-S. Tá. E show e tal, fica sabendo pelas suas redes. Por enquanto a gente não pode falar, porque é um segredinho do Quebrada Queer, mas vai acontecer showzões bem grandões, assim, de lançamentos, então a gente vai divulgar logo mais. E eu tão empolgada, não cumpri aquele protocolo do YouTube logo no começo do vídeo? Ative as notificações, se não é inscrito, faça a sua inscrição, já vai dando aquele like gostoso, comente e divida este conteúdo com quem você acha que vai gostar, com quem você acha que vai ser impactado, principalmente pelo trabalho do Murilo. É que eu já disse, tô bem pleno, sou problema tipo Venom. Esses cara achar que é rap porque tão rimando. Vou ter que usar do meu veneno pra falar do que eu tô vendo. Suas ideias é tipo Nemo e eu tô procurando. Nós tá aqui por cada bicha com a vida interrompida por causa de homofobia, ódio, intolerância. Resistimos no dia a dia pra poder chegar o dia que prevaleça respeito, igualdade e esperança. Não bota pra fuder, cê quer meter gostoso, mas sem ruxa atrás do altar. Não vem meter o louco, se não gostar sai fora, a saída é logo ali. Cê fica cai de boca e vai ter que me engolir. Na escola cês zoavam, hoje cês batem palmas. E eu que dou risada quando paro pra pensar o quanto me tiravam, só por ser diferente, mesmo sem entender o que viria pela frente. Mas nada me abala, por isso eu mexo a raba enquanto você desaba e observa o poder. Só venho das bio, crescendo, estourando a 1000 e ocupando esse Brasil. Ué, cadê você sumiu? Amor não é doença, é cura. Não é só close, é luta. Então vê se me escuta.